noite, começando aqui nosso 6º episódio do nosso podcast, o MagachoCast, onde a gente fala aqui de saúde, bem-estar, estética e empreendedorismo. E hoje um cara especial, um amigo médico, o cara é foda, Dr. Murilo, formado pela Faculdade de Medicina de Santa Casa de Vitória, título especialista em nutrologia pela Abram, pós-graduado em nutrologia, pós-graduado em endocrinologia. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Bernardo. Seja muito bem-vindo, viu? Prazer te revê-lo. Sempre é bom, né? A gente estar encontrando aí uns amigos, pessoa que eu também sabe que tem minha admiração, que é você. Obrigado. Falar de medicina para nós, puder, né, agregar, estamos aí. É espontâneo, né? É o nosso dia a dia. Você sabe que esse episódio, os outros 5 episódios só falou de empreendedorismo, que eu quero levar ao público. Você sabe como é que é o médico, né? A formação técnica, uma visão mais restrita. Então, eu falei, eu quero ajudar essas pessoas a ter, às vezes, mais sucesso na carreira. As pessoas muito bem capacitadas e não conseguem ter esse sucesso, né? E hoje você é o primeiro que está vindo aqui para a gente falar de saúde, um tema que está tão em vigor hoje, né? Eu não sei se foi a questão pós-pandemia ou isso já estava em fase de crescimento, né, Murilo? Como é que você vê hoje esse mercado, a nutrologia hoje, nos dias mais atuais aí, né? O que acontece hoje falando de pandemia, pandemia da Covid, a gente tem hoje também a pandemia da obesidade, pandemia de diabetes também, que é outra coisa. Para você ter uma ideia, estão batendo recorde de amputação hoje no Brasil. Tá? Tem uma coisa assim que extremamente, né, que você sabe como é insidiosa, às vezes quando você pega umas retinopatia da vida. Então a questão do peso se tornou de fato uma pandemia e a gente precisa de fato lidar com isso, né? E na realidade a gente está assim comemorando, nós estamos comemorando uma série de avanços que a gente teve nesse sentido, assim, do ponto de vista histórico nesses 2 anos. Porque a coisa ficou assim praticamente patinando um bom tempo. A gente, né, lá atrás tinha até uma dificuldade, chegava a usar medicamentos que eram, né, off-label, e hoje a gente está vivendo assim, de fato, assim, uma era de ouro. Você acredita que a pandemia teve alguma influência nisso aí? Teve. A pandemia, houve uma redução de atividade física, viu que até a questão, né, dos países tiveram essa questão legal. Você lembra que em Goiânia, né, fechou. Sim. No Brasil, né? Restringir, então isso daí levou. Então a gente teve esse impacto. O impacto também, uma vez eu vi apesar de ser um dado não muito, uma amostragem que não era tão grande, mostrando um aumento de consumo de alimentos ultraprocessados, somente por crianças, que é uma coisa muito danosa, né? Porque, imagina, às vezes a pessoa no intuito de evitar aglomeração, principalmente no ápice, né? Ela ia lá, fazia já a compra, você não vai comprar um mundo de coisas que são perecíveis. E a maioria das coisas que você tem lá estocado, que a questão, né, de não se perde com o tempo, não tem um efeito favorável para a saúde. Entendi. Então a gente viu. E você acha que isso perdurou? Isso acabou a pandemia, continuou esse hábito aí? Eu diria que a gente, assim, após a pandemia, tá, houve assim um delay ainda, mas eu acho que hoje a gente já recuperou bastante em termos assim de comparando. O complicador aí é que existe um crescimento antes da pandemia já vinha, entendeu? A gente está assim, aumentando. Pra você ter uma ideia, mais da metade da população do Brasil hoje tá acima do peso. Então é uma linha assim, sabe, algo explosivo. Quando você pega o gráfico de longo prazo, fim da década de 60, 70, começou a crescer e não para. Não parou. Para. Entendi. Murilo, quando a gente fala, a nutrologia é uma especialidade. Quanto tempo tem? Não é tão. Exatamente. É uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, né? Não tem muitos anos, mas ela surgiu da necessidade, né? Que o impacto com o alimento, Bernardo, é o fator que nós somos mais expostos, o fator ambiental que a gente é mais exposto na vida. Digo mais, antes da gente vir, aquilo que uma mãe come já impacta no feto, no bebê, na criança antes. Então foi necessário estar vendo assim fazendo um link entre, né, essa relação alimento, doença, saúde. Então a gente tem algumas doenças que de fato, né, não adianta, né, estão
completamente hoje ligadas à questão, né, da alimentação. Alimentação, doença, esse link. Tá. Doença, alimentação. E quando a gente fala, eu vi que você também a sua formação em endocrinologia também, né? Quando a gente pega endocrinologia, nutrologia, como que uma ajuda o outro, assim, em termos de conhecimento, aplicabilidade, como que é? Porque, na verdade, o que acontece? A nutrologia digamos assim, uma especialidade que ela tem essa análise do impacto da alimentação na saúde e na doença. Tá. Aí, então, vamos pensar, tá? Entre outras coisas, qualquer que seja o tratamento para a questão da obesidade, do peso, vai passar pela questão da boca. Não adianta. Tudo que toda a caloria entra pela boca. E aí, como tem uma correlação extremamente complexa, isso me praticamente obrigou a também ter mais conhecimento, porque não tem fronteira. Não, né? Tem fronteira. E foi uma coisa que me seduziu demais, cara, essa complexidade. Né? É assim, absurdo. Por exemplo, sabia que... Fisiologia é grande demais. Não só a fisiopatologia. Sabia que, por exemplo, tem associação de vírus com obesidade, tem o adenovírus 36. Então, assim, onde você procura coisa, é extremamente intrigante. Então, poxa, eu vou ter que então entender mais disso, né? Para mim, de repente, saber. Porque você vê todo mundo aí usando o Ozempic, mas da onde que é? O que o Ozempic é? Onde que é? Ele é produzido naturalmente? Sim. A molécula praticamente, né, houve uma modificação mínima naquilo que o nosso intestino produz. E como que isso age? Como que o Ozempic? Lá atrás, essa história é muito interessante do Ozempic, que foi estudando as pessoas que faziam cirurgia bariátrica. O que a gente, até na condição nossa de médico lá no passado, poderia, né, te perguntasse assim, nós que na época não era tão da área, e nem você perguntar, mas o que justifica uma pessoa perder peso com a cirurgia bariátrica? A gente pensava, pô, se o cara vai ficar lá com 100 ml de estômago, não vai conseguir comer, não é isso? Sim. Só que aí foram ver que tinha muito mais coisa por trás. Então, a própria produção do GLP-1 fica aumentado, que o Ozempic, a semaglutida, né, o Ozempic, é justamente isso, uma modificação do nosso GLP-1 natural. Só que ele dura 2-3 minutos e é degradado. Então, o que a engenharia fez? Ela aumentou a meia-vida para que pudesse ficar. Então, em cima disso, a gente vai entendendo e acaba nos obrigando. Então, se você está... Igual você conhece muito a sua formação, como você vai de fato. Ou seja, você está na chuva é para se molhar. Então... Inclusive, eu estou fazendo a correlação exatamente com a minha formação. Né? Antigamente, a gente vê na época dos nossos pais, seu pai, né, foi médico, meu pai foi médico. Existe aquele fator limitador. Né? Você pode atuar até aqui, que sua formação, sua residência, acabou aqui nesse muro. Né? E hoje não. Né? Hoje eu falo que a formação não para. Eu tive uma formação, depois eu aumentei essa formação, depois eu aumentei, e tem 20 anos estou no mercado e a gente toda hora é informação. E se eu não ter aquele conhecimento lá, eu fico para trás. Como que você faz o filtro, né? Exatamente. Exatamente. Né? Então tem E aí você está ali, quando eu falo empreendedorismo, você está empreendendo na sua carreira, no seu conhecimento. No final, quem beneficia sempre é o paciente. Né? Exatamente. Sempre é o paciente. Né? Com certeza. É o que a gente tem que pensar, né, Bernardo? Acho que hoje em dia as pessoas estão esquecendo muito, assim, poxa, né, essa questão, né, que a gente, né, tem lá quando a gente está formando isso, a questão do benefício, né, malefício. Então, a gente vem daquela medicina tradicional, fizemos esse upgrade aí, mas no fim o senso é o mesmo. Né? Isso, a gente tem ali uma espinha dorsal. Exatamente, tem espinha dorsal. Bacana. Vamos lá, a gente vai falar de Ozempic daqui a pouquinho. Começar esse assunto aí sobre emagrecimento sustentável, né? Como nutrólogo, como é que essa abordagem sua, né, para ajudar esses pacientes num emagrecimento sustentável, saudável? Vamos lá. Tem um ditado aí que muita gente sempre falou, que é aquela história, né, até do personal, tem que ser personalizado. Durante muitos anos isso foi meio que de boca para fora. Só que hoje nós temos subsídios, sim, tá? Inclusive, e bem recente, teve assim um estudo muito impactante, que tem um pessoal lá da Clínica de Mayo, em Rochester,
que esse cara, o Dr. Acosta, ele publicou um trabalho que para mim foi fantástico, que foi o quê? Já lá existe um centro de medicina de precisão. Tá? A gente tem determinadas... O que é medicina de precisão? Tá. A medicina de precisão, muito se fala em cima daquilo que seria baseado, por exemplo, no câncer. Vamos lá. O que está sendo uma terapia que está tendo um êxito espetacular? Hoje é possível, através da avaliação do individual, né, a ser enviado ali agentes que vão atuar na determinada proteína que aquele cara tem ali a ver com câncer, entendeu? Chamada terapia CAR-T. Exato. Uhum. Então, em linhas gerais, é a gente buscar uma maior assertividade. Muitas áreas, por exemplo, entra a parte genética. Tá? Na obesidade, a gente sabe, olha que interessante, que a genética tem um peso, dependendo, tem estudos que colocam entre 40% a 70%. Só que não são as chamadas monogênicas, que são aquelas mais sérias. Sabe aquelas vezes que você vê muito aquelas crianças, né, tipo os pneuzinhos assim? Sei. Normalmente isso é obesidade monogênica, que tem um prognóstico muito complicado. Até teve uma evolução interessante de medicamento específico para esse tipo de doença, recente, negócio bem recente. Mas a maioria das alterações são as chamadas poligênicas, são vários, entendeu? Entendi. Então, se por um lado a gente tem aí um crescimento, uma área que deva crescer, avançar bastante com relação à parte, a genotipagem, propriamente dita, na parte de fenótipo é que vem sendo batido, sabe? A tecla. Esse estudo do Dr. Acosta, ele fez o que a gente chama, né, de fenotipagem profunda. Ele identificou determinados tipos e a gente já está podendo fazer isso. Tá? Então, são vários, mas ele identificou 4 bem fortes, 4 fenótipos. Fenótipo para... Explica para o povo. É isso que eu pensei, para a audiência entender. Esse é o papo de médico. Né? Pois de vez em quando é bom ele me trazer aqui. Porque fenótipo é o quê? É aquilo que o indivíduo apresenta, tá? Então não deixa de ser uma interação, porque queira ou não queira, por exemplo, se o indivíduo tem lá um olho azul de pai e mãe, ele vai apresentar também, ou seja, né? Mas o fenótipo, a vantagem é que houve uma expressão. Você então pode observar, você pode medir, que é o que a gente vem fazendo hoje, porque a gente sabe que tem uma classe que vem crescendo demais, que são olha só, os obesos, os indivíduos magros, metabolicamente obesos, que é um indivíduo que ele tem um peso normal e tem aquela barriguinha saliente, que é a gordura visceral, que é a gordura que mata. Então quase que eu, então, né? Não, você é um atleta. Você é um atleta. Mas então, esse cara, ele determinou esses 4 fenótipos, né? Então, um fenótipo chamado, que inclusive a gente está fazendo aqui em Goiânia, né? Que é a calorimetria indireta, que é o padrão ouro, para saber que não tem essa história do mito, que meu metabolismo é lento. Aí na calorimetria a gente sabe se o seu metabolismo de fato é lento. A calorimetria indireta. Ela mede a quantidade de calorias. Ela mede a sua taxa metabólica basal. Quanto que você precisa. Isso. A taxa metabólica, o gasto metabólico basal, a sua taxa metabólica ou de repouso, é aquilo que você precisa para o seu coração bater, seu fígado, você ficar funcionando em repouso. Só que aí, então, o que a gente sabe já hoje que está bem dentro dessa onda de evolução? Para a pessoa perder 1 grama, ela precisa de ter um balanço energético negativo. Ou seja, você tem que gastar mais do que você come. Senão é matemático. Nós estamos falando aí de termodinâmica. Fluxo também. De caixa. Não adianta. Se você não fizer isso, você não perde 1 grama. Entendi. Só que tem pessoas, então, que, por exemplo, elas têm uma taxa metabólica abaixo, e somente depois que a pessoa perde peso, que o metabolismo dela lentifica. O organismo ele luta com todas as forças para recuperar o peso. E o complexo da história é que nós temos lá um termostato, né? Usar termo para o pessoal entender, no cérebro, no hipotálamo, que quando a pessoa tem o máximo peso, ele fica ligado lá, ele fica tentando, se você perder, ele vai tentar te trazer de volta para lá. Olha isso aqui. É uma memória. Exatamente. É uma memória. 7 pontos. Mas a pessoa nasceu com aquilo ali, né? Não, você muitas vezes você ganhou peso, a partir do momento que você ganha peso, porque o que acontece no decorrer da nossa evolução? A questão da gente armazenar gordura era uma seleção positiva. Pô. A gente não tinha comida todo dia. Então, ou seja, se a pessoa ganha peso,
O organismo fica ligado e não vai querer perder aquilo. Entendeu? Aquela história, né? Que a pessoa às vezes fala assim, eu como um pouquinho e já engordo. Isso é de fato a verdade mesmo? A pessoa, eu como o mesmo alimento do que você, por exemplo, posso engordar muito mais do que você? Isso é... Pode ter, sim, exatamente dentro desse contexto. Você viu que, por exemplo, a pessoa que tem um metabolismo lento, tá? Ela vai, teoricamente, armazenar, ou seja, ela tem uma facilidade entre... Ela não vai, né? Aquilo que eu falei. O pouco que você coloca ali, ela tende, muitas vezes, a acumular como reserva de energia. Entendi. Tá? Lógico, detalhe, tem muita coisa falsa nisso daí também, que as pessoas subnotificam, às vezes até sem querer. Tem estudo mostrando isso, que a pessoa pensa que come, o cara fica lá no laboratório monitorado, tal, e não sabe que ele, na verdade, ele come mais do que ele pensa. Então, voltando a essa questão da fenotipagem, né? Foi esse slow burner, outra coisa que foi visto foi o chamado cérebro faminto, que são pessoas o seguinte, que elas têm uma alteração na saciação. Saciação, eu vou explicar o que é. Diferente de saciedade. Saciação é quando você está comendo ali, você está almoçando, e chega uma hora você interrompe, você fala, não, estou satisfeito. Isso é saciação. Tem pessoas que comem aquele triplex, né, e repete. Ou seja, baixa saciação. É o chamado hunger brain, ou seja, o cérebro faminto. Tem aí, é uma abordagem que a gente tem até mesmo farmacológica e com estratégias nutricionais também. Então a gente teve o primeiro, que é o slow burn, o queimador lento, tem o cérebro faminto, temos também o intestino faminto, que é a questão da saciedade alterada. Saciedade, o que é? É você terminou de almoçar agora, quando você vai sentir fome de novo? Entendeu? Você saiu, tal. Então aí a gente vai tentando entender qual que é o fenótipo da pessoa. Entendeu? Então, e tem um outro que é o chamado comer emocional. Que a gente tem, por exemplo, transtorno de compulsão alimentar. Outra coisa que obrigou a gente a aprender um pouquinho também é psiquiatria e psicologia. Sabe? Essa parte comportamental é muito importante, não adianta. Então, estamos falando e no caso, então, por exemplo, aí primeiro você tem que mapear a pessoa, né? Exatamente, você falou tudo. Então, você vai tentar rastrear o indivíduo, saber a história dele. A calorimetria indireta vai me dar a questão da taxa metabólica basal dele. E outra coisa que a calorimetria dá, a oxidação de substrato. A calorimetria, o que é? Você conecta aqui uma máscara, então através da detecção do CO2, porque tudo... Na verdade, assim, outra coisa que é interessante, a gordura, como que você elimina a gordura? Você elimina a gordura através da respiração, principalmente. Porque você... Tanto é que, se de repente, a pessoa fazer qualquer procedimento, não adianta. Se ela... É bem diferente a lipólise da perda de gordura. A lipólise você quebra. Você precisa de oxidar, precisa de queimar, levar lá para a fornalhazinha que é a mitocôndria. Entendeu? Então, assim, esses detalhes, ou seja, a gente pega a oxidação. Se a pessoa está oxidando, outra coisa que a gente sabe. Para você perder peso, você precisa de oxidar a gordura, certo? Certo. Então a gente vê a oxidação chamada quociente respiratório, que é a oxidação do carboidrato e a oxidação da gordura. Se a pessoa está oxidando muito carboidrato, significa que ela está usando ele como combustível preferencial e não vai chegar na gordura que a gente quer. A outra coisa que a gente avalia dentro desse contexto também de fenótipo seria a questão da área da gordura visceral, que a gente tem hoje, a bioimpedância, ela avançou demais, Bernardo. Para você ter uma ideia, hoje ela é o grau maior de recomendação da ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos de Obesidade e Síndrome Metabólica, para a gente monitorar a questão da composição corporal e naquela coisa que a gente falou, né, no início, a questão da gordura visceral. Essa gordura é a gordura que tem a ver com diabetes, que ela não tem sensibilidade. A mais perigosa, infarto, câncer. Essa gordura visceral aí, ela, por exemplo, atividade física diminui? Diminui. Você tocou, olha que coisa. Tem coisa que eu falo às vezes assim, que são assim, verdades difíceis de serem ditas, né? Tem até um meme de um cachorrinho, ele morde, não, ele fala a verdade, ele late coisas que você não gosta. Atividade física, quando ela é a única intervenção, veja bem, a única intervenção, estou falando aqui agora de método, tentar traduzir para o pessoal. Imagina que existem vários grupos. Grupo A, o grupo visando uma perda de peso. Então, o grupo A vai ser tentado atividade física, o B só dieta, o C medicamento, o D aconselhamento. Vai falar para o pessoal do grupo A, a única coisa que vocês vão mudar na vida de vocês é que vocês vão fazer atividade física. Esquece, vocês vão tocar o barco na comida do jeitinho que tá, entendeu? Para não ter viés. Certo. Atividade física, você sabe qual que é a perda de peso que ela leva em 6 meses? 1, pouco quilos, é ridículo.
É mesmo. É, Mas você tá falando decepcionante. atividade física, parte cardiovascular, Você escolhe qualquer uma das duas, entendeu? Na verdade, atividade a atividade resistida, que é a musculação, ela vai ter um auxílio muito interessante no diabetes, que você vai melhorar a sensibilidade à insulina. E depois no período de manutenção, que eu costumo dizer que perder peso é muito fácil, Bernardo. O problema é a manutenção. Então, assim, olha só, depois que você perdeu peso, a atividade física ela é fundamental. Lógico, o ideal já começa a fazer antes que os benefícios que a atividade física tem são fantásticos para N situações. Mas o curioso que você tocou no assunto, para a gordura visceral, a atividade física é fantástica. Porque tem receptor adrenérgico para gordura visceral. Então, à medida que você então eleva a sua frequência cardíaca, você vai lá, lipólise, ou seja, aí o que é importante? É igual essa história que muita gente pensa. É importante para você ter um balanço energético negativo no decorrer do dia. Não adianta você ir lá fazer atividade física e depois comer bastante. Perfeito. Entendeu? Porque tem peculiaridades, rapaz, que é muito interessante. Por exemplo, quando você faz atividade física, primeiro que muitas vezes você tende a comer mais na próxima. Lembra dos tempos de criança, você ficava jogando bola o dia inteiro? Sim. Quando você vai comer, o que acontece? Você come horrores, você come muito. Primeiro que tem uma tendência a você comer mais quando você faz atividade física. Então, assim, quando a pessoa olha lá no reloginho dela, ou no visor, você não vai perder aquelas 500 calorias, que lá é uma ilusão. Por que não vai? Ali é de acordo com frequência cardíaca? Eles têm esses exatos. Eles fazem umas estimativas a respeito, levando isso em conta. Não corresponde ao real. Então, esses relógios que a gente anda assim, não corresponde ao real. Mas não corresponde, mesmo se fosse algo que te dá essas calorias, no final, no frigir dos ovos, você não vai perder. Eu vou te falar o porquê. Por quê? Por exemplo, imagina que deu lá 500 calorias e fosse, hipoteticamente, vamos partir do pressuposto que é real aquilo. Perfeito. Você, primeiro, que você vai comer mais na próxima refeição. Segundo, que você, dentro desse fascínio que eu te falei todo, que orbita aí a questão da obesidade, você vai ter redução de um gasto energético chamado NEAT, né, que é o Non-Exercise, termogênese não relacionada à atividade física. Certo. E o que é isso? Tá vendo que você está coçando assim? Depois que você faz atividade física, você coça menos, você mexe menos o pé. Você entra em modo econômico. Entendi. Inconscientemente. Entendi. Entendeu? Então, por isso que tem essa gente, né? Fica, poxa, por que de repente não? Só que para a gordura visceral que você falou, é excepcional. Porque, por exemplo, o que faz a pessoa perder mais peso? Parece que está vindo uma série de temas de coisa para a gente postar no Instagram depois. Tem essa disputa. O que faz a pessoa perder peso? Dieta ou exercício físico? Acho que os dois, né? Mas se você tiver que escolher. Comparar? Para guerra, perda de peso. Pelo que você me falou, é dieta, né? Temos que entender que a caloria entra por onde? Só pela boca. Pela boca. Certo? Então, assim, quando você reduz ali, você, né? Tanto é que se o cara está numa situação de fome, né? Ele vai, reduzir toda a oferta energética que ele tem, ele vai perder peso logo. Só que então veja bem, a dieta leva uma perda maior do que a atividade física. Só que para a gordura visceral, a atividade física é melhor. Olha que bom. Entendi. Então, a atividade física, cara, é um excelente remédio que não pode faltar. Né? Costumo dizer o seguinte, tratamento para obesidade nunca acaba. E essa atividade física aí, né? A gente está falando, existem os exercícios, por exemplo, musculação, né? Anaeróbios, os aeróbios, né? Cardiovasculares. Como que é essa mescla, assim, falando num geralzão, assim? O ideal é fazer os dois, entendeu? Porque a gente tem uma série de benefícios. Inclusive, outra fronteira interessante, que são as chamadas exercinas, que são substâncias, porque as miocinas, eu acredito que você já ouviu falar, ou seja, o músculo produzindo diretamente ali. Por exemplo, interleucina 6. Quando você faz uma atividade, eu sei que você treina bem, né? Quase igual eu. Que tenta. Quando você faz o treino ali, tem força. Seu personal tá perguntando tá lá. Você. É subido. Mas quando a gente faz ali, você está agredindo, você está rompendo. Trauma ali. Exatamente. Você está levando a um estresse, uma agressão. Então você tem uma liberação de interleucina 6, que é a que tem a mesma bonita da Covid, né? Que tem a ver. Só que esse processo inicialmente inflamatório, ele vai ter uma ação anti-inflamatória, vai ajudar uma série na recuperação. É igual a história também do cortisol, que muita gente. O cortisol tem um lado muito benéfico, não é assim.
Então, o ideal, se a pessoa puder, é fazer tanto atividade aeróbica quanto a resistida, que é a musculação. Perfeito. Bacana. E quando a gente fala assim, que a gente fala, as pessoas às vezes, não, o emagrecimento, ele é sinônimo de saúde, né? Isso é verdade? A pessoa magra, ela é mais saudável? Na concepção correta, quando você emagrecimento, você está falando perda de gordura. Então, exatamente, tá? À medida que você tem um excesso de gordura, você perde a gordura, tá? Porque o que acontece? O que lá no passado a gente imaginava, né? Sou um pouquinho mais velho, você coisa de alguns meses. Lá a gente via a gordura como se exclusivamente uma reserva de energia, só que não. Ela é um órgão que fica liberando na circulação o tempo todo uma série de substâncias. Então, se você reduz isso, e a gente observa, é incrível, como a gente observa melhoras metabólicas, né, depois que a pessoa... É fantástico. Ela sente isso, percebe isso e a gente vê. A gente tem uma série, né, de instrumentos que fala, cara, tá dando resultado. A nutrologia, ela... Então, vamos lá. Nós estamos falando do emagrecimento aqui, né? Então, você mapeou o paciente, né? Aí você vai traçar um planejamento. Exatamente. Um planejamento para esse paciente, um para esse e tal. Esse planejamento inclui o quê? Tá. A coisa mais... A gente falou da atividade física, né? Tá. Claro. E a questão... Tem medicamento, não tem medicamento? A dieta, como é que você... Sim. Hoje, assim, a gente, como eu falei, nós estamos vivendo uma era de ouro com relação a avanços na farmacologia. E o que tem por vir aí, meu amigo, simplesmente a gente tem estudos com a tirzepatida que já está mostrando uma perda similar a uma cirurgia bariátrica, uma gastrectomia vertical. Mas sempre a gente tem que lembrar que ele nunca acaba esse tratamento. Tá? É diferente, Bernardo. Às vezes você pode chegar uma pessoa com uma conjuntivite, sei lá, tratar ela, talvez ela tenha... Aquela conjuntivite está resolvida, a vida segue. Será que você pode falar para uma pessoa que tem obesidade ou um sobrepeso, que ela, a partir do momento que ela atingiu o percentual de gordura ideal, falar, tá tratado, falar, beleza, vou comemorar lá na churrascaria, doutor. Não dá, entendeu? Exige um monitoramento ad eterno. Nunca se para. Então, a gente, lógico, muitas vezes o nutricionista também é muito importante, tá? Porque ele é o ofício do cara, né? Saber quantas calorias, né? Se for um cara que preza... A parte da dieta é o nutricionista. O nutrólogo pode fazer... Eu acho que o nutricionista é muito interessante para ele, entendeu? Porque aí é igual... Tem muita coisa que você pode, que cai entre nós, né? A gente na condição de médico, a gente resolve, mas... Por que não, às vezes, colocar uma pessoa que tem um nível de domínio, né? Claro. Que você já considera... Como sempre. Pô, igual eu tenho um problema, né? Divisão, eu vou fazer alguma gracinha ou vou em você? Eu sei, eu tenho consciência que você tem um conhecimento maior. Né? Então, as pessoas, às vezes, acabam sendo um pouco prepotentes. Então, eu acho interessante, sim. Tá? Na nutrologia até teve um embate, uma briga. A gente foi parar até no Supremo Tribunal Federal... Porque o nutrólogo ele também é obrigado, né? Se tem um cara que é especialista em nutrologia, tem que entender de determinadas coisas. Certo. Mas teve até esse conflito para não ter digamos assim, um avanço domínio profissional de outra área. Mas eu acho sempre interessante porque aí aquele cara vai pegar aquilo se for um cara bom, né? Claro, sempre, né? Porque, infelizmente, a minha área, rapaz, o que tem de aventureiro... Não, eu acho que isso não é por nada, não. Acho que hoje desse tanto, tem... né? Menos, né? Acho que menos. Todo mundo é pitaco de toda sorte, é fórmula mágica. Não existe, pode observar. Né? Nada na vida tem essa fórmula mágica. Não né? tem. E as pessoas caem, né? Eu sempre falo, que é muito fácil, Bernardo. O caminho mais curto, né? O atalho ali, não existe esse enganar atalho. Enganar leigo, a gente sabe tanto que é fácil. A gente, né? Se você quer enganar um leigo, falar lá, mistura uma via de ação, de um fármaco, de um troço que o cara nunca ouviu falar na vida, ele vai cair igual um pato. Então, é um prato cheio para picaretagem, infelizmente. Aquela questão da mantém a espinha dorsal lá, né? Isso que é importante. Isso que é
Sempre o paciente. Eu te conheço bem, eu já vi que você manteve, né? Claro. Né? Da época passada. Parece ser né? novinho desse tamanho, não sou tão Eu novinho sei. assim, não. Nossa... Mas quando batia assim, você lembra assim, onde você falava, não, daqui eu não vou sair, ó, você né? já viveu alguns não é? cursos aí da Exatamente. vida. A gente batendo de frente aí com o pessoal. Exatamente. Né? Murilo, sobre longevidade, nutrição e longevidade. A pessoa vive mais? Existe algum estudo que se você comer bem, você vai viver mais? Isso cientificamente. A gente sabe que né, a gente associa uma coisa a outra. Né? Quem come bem vive mais. Sim. Mas, de fato, isso acontece mesmo? Ou a pessoa ela tem um problema genético, uma doença cardiovascular, vai morrer de qualquer forma? Como é que... Lógico que tem. O que acontece? Né? Tem um ditado interessante que é o seguinte. A genética carrega o revólver e o ambiente puxa o gatilho, tá? Uhum. Se você tem uma coisa muito complexa, né, uma patologia extrema, vamos ser realistas, né, um ósseo, né, extremamente complicado, limitante, que a gente fica difícil. Mas a gente observa que sim, que no geral, tá? E digo mais, vamos colocar o oposto para mostrar como é fácil. Por exemplo, uma pessoa que é obesa, um indivíduo que tem obesidade aos 18 anos, obesidade considerável, grave, ele tende a ter viver menos 13 anos de vida. Nós estamos falando de vida menos mesmo. 13. Então, assim, vamos analisar pelo lado assim das, né? Certo. Então, qual que é o outro viés nefasto que tem nessa história? Adianta também você viver sem qualidade nenhuma? Sim. Né? Com amputação de membro, cego, certo? Sim. Então, já leva ao, digamos assim, né, uma perda de vida útil, posso considerar. Perfeito. Então, de fato, sim, nós temos uma série de recursos hoje que nos mostra isso. Tá? Que essa correlação, ou seja, aquilo que é uma das coisas mais poderosas que a gente pode fazer é realmente alimentação e atividade física. E quando a gente fala assim, aquele fulano é gordinho, o que é o gordinho? A gente tem uma classificação, né? Não, você tem uma massa corpórea, enfim. Como é que você classifica hoje? Tipo assim, esse é um estado de urgência. Esse aqui tem que para amanhã, senão ele tá fudido. Né? Ele tem que. Como é que essa classificação é óbvio que esse paciente com obesidade, né? O que é obesidade? Tem que explicar para o pessoal o que é obesidade, né? O que é o paciente que é gordinho, o que é um obeso mórbido e tal. Para eles entenderem, porque às vezes existe aquela questão também da pessoa se ver e achar que é gorda, né? Exatamente. Tem isso demais. Mulher também tem muito. Às vezes a mulher ela tem um determinado padrão e, poxa, a construção dela é essa. Não adianta que você vai chegar a um ponto que não vai ser. Como é que mensura? Qual a classificação, mas de uma maneira bem fácil para o pessoal entender. O que acontece? Como poucas pessoas têm a questão no mundo, né? Um acesso, seja uma bioimpedância, o que é usado, né, até mesmo em estudos epidemiológicos, seria o índice de massa corporal, porque é bem furado, eu vou te explicar. O índice de massa corporal nada mais é do que uma relação entre altura e peso. Tá? Certo. Você pega lá a altura, né, peso do indivíduo, divide pela altura vezes ela mesma, tal, aí você vai chegar. O MC que a gente considera normal é até 25. Acima de 25 já é o chamado sobrepeso. Perfeito. Que já é uma red flag ali já é interessante amarelo. A gente já até diria um pouco mais, né? Porque já é interessante, a gente tem uma série de estudos mostrando que é importante já começar a agir ali. E acima de 30 a gente tem a obesidade clássica, depois tem subtipos, obesidade grau 1, 2, 3. Mas por que o MC é algo que inclusive teve uma nota da Associação Médica Americana falando que a gente não deve só balizar por ele. Imagina então que a pessoa tem 1,70 m, é um marombeiro, tem 85 quilos. Ele vai dar que ele é obeso, ele não é obeso. Entendi. Entendeu? Massa óssea também. O osso, na verdade, ele acaba pesando, não pesa tanto como, né? Então a gente fala, tal. Músculo. Né? É isso. Músculo a gente tem bastante. A verdade é essa. Mas por outro lado, tem o contrário. Tem aquele indivíduo que é o que está crescendo demais, que pelo MC, se o médico for fazer o cálculo, às vezes aquela história, se a gente tem que usar aquilo que está ao alcance. Né? Então, se a pessoa tem uma balança, usa balança, fita, aquilo que tiver ao alcance, usa. Lógico que hoje, a verdade, a gente sabe que o mundo é cruel, as pessoas que têm condição, da mesma forma, quantas pessoas têm acesso a medicações hoje muito efetivas? Poucas. Mas a gente, né...
busca proporcionar para os nossos pacientes essa avaliação, ou seja, né, de fato de entender, porque vai ser uma estimativa de quantos quilos ele tem de músculo, ou seja, quantos quilos você tem no seu braço aproximado. E como eu falei, com o avanço da tecnologia, a bioimpedância ela tem um grau para você ter de recomendação pela BESO acima até da densitometria óssea. É muito bacana, evoluiu muito. Ela mede a gordura, todo tipo de gordura. Ela dá. O que foi assim a cereja do bolo foi a questão da área de gordura visceral dela, que tem uma correlação interessante até com tomografia. Entendeu? Então, esse tipo de gordura, que é o foco, ou seja, que a gente sabe que não para de crescer. Olha, onde você for, observa como você vê hoje. Entendeu? Essa questão da pessoa, que é aquele cara que tem as pernas mais finas, braço fino, aquela barriga é aquele. Né? A visceral, porque a gordura visceral ela está aderida ali no intestino, drena direto para o fígado. É outra história. A insulina não consegue agir. Entendi. Então a gente vê isso, ou seja, dentro da questão da precisão, quando a gente pega um indivíduo dessa forma, né? Aí, por outro lado, você vê a história dele, tem diabetes na família. Você pega os exames de laboratório, está com hemoglobina glicada na lua, já está com a glicemia acima. O que está no nosso radar? Vai dar onde? Vai ter um problema. Vai dar ruim. Você entendeu? Infelizmente, a capacidade do organismo absorver esses impactos é limitada. E o metabolismo, né? A idade, né? A gente vai ficando, o metabolismo ele vai ficando mais, de fato, mais lento mesmo. Né? O que acontece? Teve até um estudo interessante, tá? Que essa lentificação, o que acontece? Quando você analisa por peso absoluto de músculo, tudo, se você perde muito músculo, o que acontece? O seu metabolismo cai. Mas não assim algo que seja intrínseco, entendeu? Então, por isso que é importante fazer atividade física, como eu falei, as duas. Porque quando você faz o aeróbico, você está ali, tem uma série de rotas metabólicas interessantíssimas, a chamada biogênese mitocondrial, você tem uma série, você tem uma melhoria cardiorrespiratória, muito interessante. Atividade resistida, você vai preservar o seu músculo, que é outro órgão endócrino que libera, entendeu? Então, essas variáveis que a gente tem que, de fato, estar... Mas assim, aí, tudo bem, eu vou perdendo massa óssea no envelhecimento, massa magra, muscular e tal, e tem um maior acúmulo, né, de gordura, né? Sim. Obviamente com o metabolismo. E aí a pessoa, ela precisa... leigamente falando, ela tem que intensificar a atividade física? O ideal é que ela, de fato, intensifique. Um detalhe interessante também, que às vezes, para preservar... Porque o que acontece? Com o passar dos anos, a gente vai tendo, muitas vezes, uma perda de capacidade absortiva de algumas coisas. Então, eu gosto, por exemplo, whey protein para idoso. Eu acho bacana. Entendeu? Porque, de fato, tem uma necessidade exatamente até maior. Então, assim... A atividade física, aquilo que a pessoa pode entregar, lógico, também tem que ter bom senso, né, Bernardo? Claro. O cara tá lá com 80 anos, querer fazer um agachamento, né? De 200, vai se arrebentar tudo e não vai dar. Mas, assim, é sempre bom estar testando ali uma entrega, né? A gente hoje preconiza aí que o ideal é estar fazendo, por exemplo, uma coisa são as diretrizes para perda de peso, outra coisa visando a saúde. Até você fazer muita atividade, não sei quantas horas, não é bom para o coração, sabia? Assim, para a saúde. É uma curva em J. Se você... Eu lembro, a gente encontrou uma vez na academia, você falou, eu gostava muito de correr, né? E acho que na minha idade, hoje já não é... Existem aquelas atividades mais curtas, intensas, né? Eu lembro de você ter comentado, olha, procura fazer atividade mais explosiva, aqueles tiros, né? Isso, é bom. Os funcionais. E eu comecei a fazer, eu senti muito bem a disposição e queima bastante. Queima muito. Então, na idade, a pessoa passou dos 40 ali, né? Eu tô com 25, mas... Passou dos 40 ali. Tem que mudar. Então, aquelas corridas longas lá de 15 km, aquilo lá tem que ser bem ocasional, né? Não pode fazer. Concordo, entendeu? Porque aí 15 é coisa, entendeu? A gente é aquela história. Porque eu esqueci que você realmente é o ninja da coisa. Então, assim, chega uma hora que de fato. Porque aí, o que acontece? Né? A gente começa a ter também, né, como eu disse, a questão de atividade física é uma curva, ou seja, baixa, ela é demais. Tanto é que você já viu esses atletas de elite, o que acontece? Muitos deles. O Ricardo Prado, você lembra? Campeão, medalhista, né? Sim. Ele, 40 anos, estava com não sei quantas pontes safena. Ele. Porque, entendeu? Assim,
a gente sabe isso, que a sobrecarga, entendeu que uma coisa também. Quando você respira, você gera radical livre também. Certo. Então muitas vezes a gente vai ter, na verdade a gente tem uma série de sistemas antioxidantes, entra muito também a alimentação, para neutralizar esse efeito. Então eu diria que essa carga já seria um volume grande. Certo. Entendeu? O ideal são coisas administráveis. A questão desse tipo de exercício que você falou, intervalado, inclusive as próprias diretrizes do Colégio Americano de Esporte, se o indivíduo for fazer esse tipo de atividade física, ele precisa praticamente a metade do tempo que ele ficaria em outras atividades. Então, de fato, ela vem ganhando uma série de reconhecimentos. Tem que ter disposição, hein? Tem. Ali tem que... Agora, o que é importante é o seguinte, a pessoa não pode achar também que a lua é queijo, né? Saber das capacidades, às vezes fazer um check-upzinho antes, ver como tá, acompanhar, para não né? dar com os luz na água. Aí você falou aí de atleta, né? Eu sei que você trata muito atleta, né? Vejo aí as suas mídias aí, campeão, né, de fisiculturismo. Tem vários aí que você já são pacientes seu. Como é que a nutrologia ela otimiza, né, essa performance do atleta? Como é que você ajuda esses atletas aí que vivem, né, disso e competição, né? É uma vida muito dura, né? É muito dura. E a gente costuma dizer o seguinte, né, que o esporte de alto rendimento geralmente não é uma coisa saudável. E esse pessoal também, sim. A gente fala, às vezes, cara, você está fazendo muita coisa aqui do ponto de vista, né, que, poxa, eu na condição de médico tenho que falar que isso não é saudável. As pessoas às vezes falam, poxa, mas eu preciso ganhar, né? Lógico, todo mundo adulto, eu passo a mensagem, falo, ó, isso aqui você está entrando num caminho que não vai ser interessante do ponto de vista de saúde, mas a gente pode, muitas vezes, orientar com relação à questão da necessidade. Veja bem, como eu falei, da mesma forma, para você perder gordura, você precisa de um catabolismo, certo? Catabolismo, então você vai... O uso da gordura como fonte de energia é catabolismo. Certo. Só que o indivíduo que vai ganhar músculo precisa de um anabolismo. Então, através, muitas vezes, da própria calorimetria indireta, mesma coisa, a bioimpedância monitora as regiões que o cara tem, por exemplo, a questão da simetria. Será que ele está precisando desenvolver mais braço ou perna? A gente vê também. A gente mostra, olha aqui, ó, porque tem tipo uma linha que corre entre, né, braço, tronco, pé. Então a gente consegue ver, falar, olha aqui, ó, tá mostrando que você está precisando de treinar um pouquinho mais perna, porque seu volume aqui de músculo de tronco, braço tá muito acentuado. A própria calorimetria, então, veja bem, aí é uma mão oposta da questão da obesidade. O indivíduo, para ganhar, você não faz músculo de vento, correto? Você vai precisar de um superávit energético para você crescer. Então aí a gente tem uma ideia da taxa metabólica basal, é considerado também o nível de exercício físico desse indivíduo, né? Tem o que a gente chama de MET, né, também, que é o valente metabólico. Em cima disso vai ser, então, direcionado uma oferta calórica, uma oferta de macronutrientes para que ele bata isso. Então tem esses instrumentos. Esse você outro tipo de atleta. Mas nós estamos falando assim, aí o atleta ele precisa comer muito, né? Exato. Ele tem que comer muito coisa de qualidade, certo? Correto. Só que esse excesso também, nós estamos falando de músculo, mas e a gordura? Isso também ele não tem um acúmulo maior de gordura? Sim. A gente vê as pessoas fortes, barrigão, essa gordura... Aquilo lá é da comida, aquilo lá? Pois é. Barrigão estufado? Tem até... Erroneamente, eles costumam falar que a pessoa tem aquele... Como é que poxa, gestante tem muito... Esqueci, que a abertura do reto abdominal, tipo, você lembra? Diástase. Isso. Né? Mas muitas vezes não é. Primeiro que se o cara come também, ele tem essa questão... Tem parte ali, períodos do ano que ele come de uma maneira muito errada, chamada, é muito comum que eles falam na do off, eles muitas vezes acumulam gordura visceral. Entendeu? Eles acumulam gordura visceral. E eu também acredito que aí já entra muitas coisas. Por exemplo, você toma hormônio de crescimento que é proliferativo, sabe? Tudo isso pode, às vezes, até também dar uma dilatação visceral. Né? Mas é mais comum que são essas pessoas... Que o ideal é ele procurar ter uma alimentação mais limpa, ficar sem esses absurdos de depois, entendeu? Que ganha muito peso,
E depois, para administrar isso é complicado. Nessa falsa ilusão, não, porque tem coisas que... Você já viu que tem muitas lendas nisso? Você lembra da época do frango com batata doce? Tem outras. Você pode comer mas porque não peixe... O banheiro ficava com cheiro de frango. Então não tem um milagre naquilo. Certo. E a suplementação do atleta de alta performance, né? Como é que você mensura isso, né? Você precisa de tanto de proteína para você ter um objetivo XYZ, precisa disso. E aí entra, além da dieta mesmo, né? A suplementação, e entra a questão hormonal. Eu queria que você explicasse um pouquinho se isso é saudável, né? A gente chamava de bomba, né? Nessa época, bomba. Tá tomando bomba, tá tomando deck, tomando... Como é que é hoje isso aí? A verdade é que o pessoal usa muito e vai perdendo muito os critérios, sabe? Porque não adianta, a gente sabe que somente a quantidade, como eu falei, bem sincero, a quantidade de coisa que os caras usam é surreal. Então, assim, tem tantas coisas... Mas ali eles usam por conta própria? Por conta própria, porque tem muita coisa que a maioria você não compra numa farmácia, às vezes. Muitos usam produtos assim né, veterinários. Então eu tenho uma postura assim mais cautelosa, sabe? Perfeito. Inclusive assim, até hoje, essa questão do chip, cara, é um negócio que a gente sabe, é ótimo para ganhar dinheiro, vamos ser realistas. Mas é complicado, porque é um negócio que não se sabe direito o que tem lá dentro. Não tem estudos mostrando segurança, certo? Virou um salseiro de colocar... Cara, eles estão colocando tadalafila no meio, metformina, um monte de coisas, certo? E aí... A sensação muito boa que você tem ali no curto prazo, né? Exatamente. E o que acontece? A gente sabe que a questão de hormônio, ela traz uma série de benefícios para aquilo que as pessoas estão procurando. Então, o que a gente já observou assim nas entrelinhas, né, dos bastidores, coisas que a gente sabe dos médicos? Que aí o médico começa a usar um determinado produto, aí tem aquele resultado, aí a pessoa está lá buscando simplesmente ganhar músculo e tal. Só que eles começam a colocar uma dose mais alta e falar, o fulano é o bom, você já viu isso? Então, tal produto é que é o bom. É o bom. Entendeu? Só que o bom, ou seja, fica complicado, porque... bom para quê, né? Bom para quê? Boa. Porque, por exemplo, quando você passa, poxa, a gente prescreve uma medicação, você prescreve aí um medicamento, né, como eu falei lá, um colírio, alguma coisa, a pessoa sente, você, poxa, para de usar. E um implante que para você achar aquilo depois é uma canseira, fica lá meses liberando sem parar. Entendeu? É um negócio assim, tem muitos pseudonutrólogos, principalmente, eles não gostam que eu falo isso, mas cá entre nós, né? A gente está vendo que o negócio está... É aquele mecânico, porque tem que é uma dúvida minha, né, que é o feedback, né? Como é que funciona isso? Porque, para quem não entende, você dá um hormônio, vamos dizer, nós estamos falando, né? Então aquela glândula ali no corpo interpreta, né, ou a parte cerebral interpreta que, opa, esse hormônio tem bastante, vamos parar de produzir. Exatamente. E o que não usa, usado atrofia, né? Então se você faz aquele bloqueio ali por muito tempo, a pessoa para de tomar ou diminui a dose, aquela glândula volta a produzir o hormônio ali. Você lembrou bem da fisiologia, porque tem um mecanismo de feedback e nosso organismo é muito sábio. Então, a parte hormonal funciona dessa forma, né? Hipotálamo, hipófise, testículo. Então, se está lá, chegando lá na irrigação, na hipofisária, então a quantidade de testosterona está alta no nosso organismo, ele fala, pô, testículo não precisa produzir. Você falou atrofia de fato, e muitas vezes leva a atrofia testicular. Acontece mesmo. E uma das coisas que a gente não tem muito tempo que a gente observou, porque na maioria das vezes a gente considera que é reversível. Por exemplo, a pessoa, se ela fica, né, se ela faz um uso de hormônio em determinado período, ela vai ter uma supressão do eixo e tende a ser revertido com algumas estratégias. Só que tem uns estudozinhos aí, rapaz, que a gente anda vendo, sabe? Coisa de tem muito. Mostrou que, por exemplo, a pessoa parou de usar o esteroide. Teve um que é super recente, cardiologia, saiu agora tem uns 3 meses. Interessante também. Mas esse primeiro que eu estou falando foi com relação à massa testicular. Os caras pararam anos depois com relação ao controle. Tinha uma massa testicular menor. E esse outro mais assim que está causando impacto foi com relação ao indivíduo que usou esteroide, parou, mostrando uma série de alterações histológicas no coração.
desarranjo de fibra. Entendi. Então aí é que está. Estamos falando de ex-usuários. Que a gente assim sempre aprende. Então é um negócio que tem que, sabe, a forma como eu estou vendo muita gente fazer, eu discordo. Primeiro que muitas vezes falta esse conhecimento, falta bom senso, né? Como eu estou falando, estão colocando toda a sorte de coisas, entendeu? No curto prazo. No curto prazo, sem saber o que é aquilo de fato. E existe uma dose segura, por exemplo, a gente vai ficando mais velho, às vezes a pessoa mais trabalho, mais preocupação e tal. E quando você chega na academia, você não tem mais aquele vigor, né? Que a gente tinha nos seus 20 anos aí, né? Existe algo que possa fazer que não seja prejudicial à saúde, uma dose segura de um tal hormônio, alguma suplementação que possa dar essa vontade da pessoa que ela tinha 20 anos atrás, por exemplo? Sim, não. Quando a gente tem nessa questão, porque é muito comum, de fato, a pessoa chegar num nível de situação que ela tenha, né, o chamado hipogonadismo, que na verdade a testosterona vai caindo ali, aliado a isso uma série de informações clínicas que o paciente fala, não, aqui vai ser interessante, tá? Por exemplo, até anemia, às vezes, existe uma indicação, sabe, né, para o uso. Então tem, né? Lógico que são situações variáveis. Por exemplo, se o indivíduo tem um perfil lipídico mais complicado, você pode usar, você tem, por exemplo, apresentações aí entra uma transdérmica, você entendeu? A gente vai tem coisas de fato sérias que podem ser feitas desde que haja indicação. E a pessoa, é aquilo que eu falo, ela tem que se permitir usar. Então você monitora ali o PSA, você vê de fato se vai ter um acréscimo, né? O risco a gente não pode esquecer, não pode achar que as coisas você faz, né? Porque às vezes você pode ter um benefício momentâneo, e aquilo que você falou, porque como muitas vezes você suprime o eixo, depois que, vamos supor, se o indivíduo usa e para, esse mecanismo, essa engrenagem hipotalâmico, hipofisária e testicular, ela não volta do dia para a noite. Certo. Então o indivíduo muitas vezes tem um crash hormonal. Imagina que a testosterona do cara antes era 400, ela foi para 9.000, aí ele parou, em vez de voltar para 400, ela vai voltar para 100. Aí você vai sentir mais, entendeu? Uma depresinha ali no rapaz, né? Exatamente. Então, assim, tem essas pegadinhas. E, assim, voltando ali na questão, né? A gente eu sou da medicina mais tradicional, no envelhecimento... Nós, pode me botar nós, também, né? Uma raiz. No envelhecimento, a gente tem a queda dessas taxas hormonais e tal. Então, existe aquela corrente, você me corrija se eu estiver errado, que fala que a gente envelhece, cai essas dosagens e tal, e o fato... E da nutrologia, eu não sei qual a especialidade. Você, por exemplo, quando você vai tratar um paciente, você dosou lá todos os hormônios, vamos falar de hormônio agora. E aí, o seu parâmetro, né? Porque caiu. Você perdeu o vigor, perdeu o libido, perdeu tudo. Aí, a filosofia, você repor aquela dosagem hormonal quando você era uma idade mais jovem, aí entra naquele conflito, não, porque o hormônio pode dar câncer. Vamos entrar nessa tabela. Porque a medicina tradicional fala, não, a gente tem que envelhecer naturalmente, perder. O envelhecimento causa a diminuição dos hormônios, e tem a outra corrente que fala que a diminuição dos hormônios que causa o envelhecimento, né? Ao contrário. Então a gente precisa repor o que a gente perdeu. É a galinha ou os ovos, né? Como é que é essa filosofia aí? Tá, o que acontece? A gente tem que entender também, assim, uma coisa que a gente vê muito, você deve ter visto já colegas falarem, tal, que o indivíduo, igual eu tô falando, o cara tinha 480 de testosterona, agora foi para 900. Isso não é garantia nenhuma. Você aumentar, lembrar que a testosterona ela é tanto um hormônio quanto um pró-hormônio. A gente tem uma via chamada aromatização, que dependendo da pessoa, se você dá muita testosterona para ela, você já viu ginecomastia? Quantos você já deve ter ouvido falar? Lembra no passado, colegas nossos que tinha? Ou seja, por quê? Porque parte dessa testosterona ela é convertida em estradiol. Entendeu? O estradiol, lógico, ele é necessário. A gente sabe, por exemplo, por que a mulher tem um perfil lipídico, tem um colesterol
Normalmente você vê referência de laboratório dando a mulher, por exemplo, com HDL de 50, o homem acima de 40. Porque o estradiol confere uma proteção, tá? Para ambos. Só que em nível certo. Se você excede a quantidade de estradiol, você vai ter problema com isso. Então, primeiro, essa questão. Segundo, que não vai ser você não vai ter garantia. Se você for de 400 simplesmente para 900, você não tem garantia nenhuma se ela vai ter ação nos receptores dela. Entendi. Entendeu? Você precisa ter ali uma densidade de receptor para receber, para fazer um encaixe. Então, o mais importante é o seguinte, é aquilo, eu costumo dizer o seguinte, a rotina não é a gente dosar testosterona feminina. Sabe por quê? Porque, primeiro, que níveis baixos são muito difíceis de ter uma fidedignidade de detecção. Tá? Até mesmo no homem, saber se você tem que fazer a dosagem de testosterona, você tem que fazer em jejum. Você alimentando, você pode ter um impacto nela considerável. Certo. Então, se você simplesmente, se a pessoa não relata para você clinicamente que vem acontecendo isso na história ali que você tem mais peso. Porque tem pessoas que às vezes têm uma testosterona de 800 e tá tendo todo o quadro clássico, entendeu? Do hipogonadismo, por exemplo. Tem outros que você fala assim, como é que tá? Tá tudo bem, beleza? Você entendeu? Então, o mais importante é isso. Não adianta a gente também, aquilo que eu falo, infelizmente, o que a gente pode fazer? A gente pode reduzir a velocidade, vamos supor, os danos que o envelhecimento traz, né? Inevitavelmente vai acometer, mas sim, a gente tem uma série de coisas que a gente sabe hoje, né? Igual, por exemplo, tá o Alzheimer. O Alzheimer é a única causa entre as 10 de morte nos Estados Unidos que não se tem cura. Onde que tá as coisas que são mais efetivas no Alzheimer? Alimentação. Alimentação e atividade física. Tá? Que é um outro assunto também que eu quero abordar. Assim, mas voltando na questão da... Vocês fazem reposição hormonal. Nós estamos falando da testosterona, né? Mas e os outros hormônios também? Sim, da mulher tal. Aí vocês fazem uma reposição. E essa reposição, né, hormonal, qual que é? Existe uma dose segura? Você falou aí que varia, né? Obviamente, tudo em medicina ela varia. Mas você, a mulher, vamos lá, um exemplo prático, já está com 50 anos, a reposição, você colocaria como se ela tivesse, de 20 anos, de 30 anos, isso como que você mede essa reposição? Tá. A questão, por exemplo, a reposição clássica da mulher, tá? É feita em cima de estradiol e progesterona. Tá? O uso da testosterona, ela está muito limitada, por exemplo, à questão de desejo sexual hipoativo, entendeu? Aí, é aquilo que eu falo, são doses que a gente busca que não sejam muito elevadas, né? Porque existe muitas vezes o risco de virilização, entendeu? E com veículos também que sejam interessantes. Então, a gente não busca muito, porque essa história de igual que seria o nível hormonal da pessoa com 20, 30 anos, não é bem assim que funciona. Imagina, por exemplo, o Bernardo. Naturalmente, o Bernardo tem uma taxa se pegasse lá, nós dois, ao longo da vida, desde molecote, fosse dosar a testosterona, ia ver que eu tive uma determinada pontuação máxima, você teve uma pontuação também. Certo. Entendeu? E aquilo que serve, às vezes, para o Bernardo, não serviria para mim. Certo. Como eu disse, a questão nós temos é importante a ação nos receptores. Então, a testosterona, como eu falei, ela converte, você dá muito. Mas tem como medir esses receptores? Não. É algo assim que de fato, a gente vai pela. Né, como eu falei, existe veículos, tem tipos. Normalmente, a reposição hormonal feminina é muito comum o ginecologista fazer. Então, ele tem situações que ele pode usar, ou seja, aí vai do risco, né, também da associação ou não de um progestágeno, vai a via que ele vai utilizar. Tem uma série de coisas. E primeiro essa pessoa pode fazer. Né? Existe ainda uns fatores que a gente tem, né? Então, eu acredito. Então, assim, começa uma dose pequenininha e vai acompanhando, é isso? Pode subir, não pode subir, seria mais ou menos... O ideal, exatamente. Porque o ideal o que é? A gente conseguir ter um resultado com a menor dose possível. Entendi. Pra você não correr risco de heterogenia. Né? Então, se a pessoa se você passa ali e resolveu, beleza. Rapaz, eu fico vendo, sabe, doses absurdas que eu tem relato, assim, a pessoa vai no consultório, né? Tá usando
140 miligramas de oxandrolona fazendo a barba por dia. Quer dizer, é uma quantidade absurda. Né? Então, Talvez a gente fale que quanto menos a gente sabe, mais corajoso a gente é, né? Exatamente. Você sabe que tem um estudo... sabe. Rapaz, uma coisa interessantíssima que você falou aí. Você já ouviu falar do efeito Dunning-Kruger? Vou te falar, eram dois psicólogos de Cornell. Você teve lá um tempo lá nos Estados Unidos, né? Esses caras, eles começaram a estudar os alunos e viram assim, deram provas para os alunos sobre eles mesmos. Certo. E aqueles que consideravam que eram os mais bambambãs, eram os melhores, os mais fodas, consideravam que eles sabiam pouco. Porque, inclusive, então foi feito o gráfico, depois na hora você coloca, é feito Dunning-Kruger. Porque, na verdade, inicialmente, a sua confiança, quando você começa a ter um pouquinho de conhecimento, você tem 2 de conhecimento, a sua confiança aumenta em 100. Então você fica achando. Aí depois o cara mostra que tem o chamado despair vale do desespero, que é quando você fala assim, cara, eu tava achando que eu tava sabendo e eu não tô sabendo porra nenhuma. Entendeu? Então é desse jeito, que quando você começa a ter, você vai vendo. Né? O tanto de coisas, a gente vê novidade todo dia, uma coisa que você pensa, igual, por exemplo, você também é novo, você lembra, mas você lembra que o ovo, uma época, fez mal, fez bem. Então, são situações muitas vezes transitórias, mas a gente tem que ver aquilo que... O que é a evidência hoje? O que traz? Está ali. É aquilo, né? Tem que estar estudando. Tem. Nossa vida é estudar. Não tem jeito. Todo dia. É o estilo de vida, né? E assim, e essas dietas aí populares aí? Como é que vocês... Cetogênica, low carb, eu lembro... Na minha época aí de marombeirinho, toda hora surgiu o negócio, tem que comer a gordura, aí, tem tá que fazer vendo? isso, tem que ficar de jejum, tem que... Isso é balela, isso tem alguma coisa que hoje... Hoje a gente tem muitos subsídios. Teve um estudo clássico publicado no JAMA chamado Diet Fits, que eles fizeram uma comparação, um estudo bonitinho, sabe? Bem desenhado, comparando low carb com low fat, questão do peso, 1 ano de acompanhamento. Sabe qual foi a diferença entre low carb e low fat? Praticamente nada. Miserável de vantagem para o low fat. Então, quando você vê cetogênica, onde que a gente encontra alguma evidência em dieta cetogênica? Epilepsia refratária, alguma melhorazinha. A glicose tem essa questão do fumo e tal. Então, para outra finalidade. Para outra finalidade. Eu vou fazer uma pergunta, você que também tem ligado ao meio fit. Você já viu alguém... Me apresenta. Que conseguiu fazer a dieta cetogênica por 5 anos. Que é horrível. Você consegue nem 1 semana. Né? Você entendeu? Então, assim... Explica o que é a dieta cetogênica. A dieta cetogênica é quando você faz uma restrição muito severa de carboidrato. Então, praticamente, você se permite alimentos gordurosos. Então, simplesmente, você vai chegando a fazer uma restrição que você não aguenta. Então, o que é bem claro hoje, tá? Tem todas essas coisas aí, né? Tal. Então, primeiro que não tem vantagem do ponto de vista de perda de peso. Tá? Segundo, quando você come, não adianta. Pode observar, você com alimentações extremamente gordurosas e que você corre muito de um macronutriente, você acaba caindo no grande mal que é hoje na nutrologia, talvez no mundo, que são os alimentos ultraprocessados. Que na natureza não existe... Imagina uma fruta. Você não vai ter um alimento que você tem açúcar, fruta e sal ao mesmo tempo. Então, essa junção que é o que foi que está dando um bug aí na ciência e a gente vem agora tentando entender. Certo. Então, jejum intermitente. O que houve? Uma extrapolação gigantesca. Foi feito estudos em ratos. Quanto que vive um rato? Aí faz o jejum de 16 horas num rato que vive 2 anos. Completamente extrapolado para a nossa realidade. Então foram feitas comparações. Então o jejum intermitente também não, porque no final do dia, como eu falei, você precisa de déficit energético. Certo. Tá? Então, a questão, o que acontece no nosso dia a dia do consultório? Chega lá o paciente e fala, eu faço aeróbico jejum, tipo assim, não tem vantagem. Certo. Mas assim, eu gosto, beleza, vai fazer. Entendeu como é que é? Nada... Mas vantagem, porque como eu falei, você tem a lipose, você tem a quebra da gordura. É igual assim, às vezes, né, que você quebrou a gordura. Vamos supor hipoteticamente que você quebrou essa gordura. Certo. É um passo só na cadeia. Lembra bem lá, 95%, mais de 90 e tantos % da gordura triglicerídea quebrou, caiu na corrente. Se você não queimar, não oxidar isso, a gordura que você quebrou aqui, da direita, vai vir depois alojar na esquerda, no final do dia. Entendi. Porque você precisa
ter o déficit energético. Você precisa, entendeu? Não ofertar energia para você mobilizar essa energia. Então, nenhuma dessas estratégias, nenhuma, tem vantagem que você pode falar, não, isso aqui, fato. Entendeu? É bem claro. Ou seja, nada provado, né? Nada provado. Nada... E vários estudos dizendo que não muda, entendeu? E um assunto que eu quero saber também, inclusive a gente tem caso, meu pai, né, tá com Alzheimer e tal, meus avós também tinham, e eu tenho uma preocupação muito grande, né? Eu falo, tem muito tempo atrás que eu já comecei a perceber isso, caso da família, aí tem que estimular um lado do cérebro, você não estimula, eu sou destro, apesar da gente usar muito nas cirurgias 2 mãos, mas comecei a usar a esquerda para escovar dente, fazer barba, para me alimentar. Não sei nem se tem a ver, mas é mais uma paranoia aí, né? Na nutrologia, você falou aí da alimentação, Alzheimer, nos Estados Unidos, a causa de morte que ainda não tem uma cura, né? Já se sabe, tem algum estudo mais profundo sobre esses Parkinson, Alzheimer, a causa disso, se tem algum tratamento, está caminhando para alguma linha de tratamento? Como é que está a ciência em cima disso aí? Interessante. E essa preocupação, assim, de fato, procede também. Minha mãe também teve, né? É um negócio, assim, lógico que tá. E eu diria que temos coisas, sim, e digo mais, né? Temos coisas com subsídio no sentido que, de fato, tem um peso favorável. Primeiro, assim, falando, você está certo, tá? Saindo um pouquinho da nutrologia, mas entrando especificamente na questão do Alzheimer. O que acontece? Pode observar que o seu pai, da mesma forma como minha mãe, principalmente a memória mais recente ela vai embora mais rápido. Tem uma preservação das memórias mais primitivas, mais remotas. O que acontece? Vai havendo uma supressão de sinais. Sem a gente ter o Alzheimer, nosso organismo, sabiamente, ele reseta. Por exemplo, se eu te perguntar uma coisa insignificante 2 dias atrás, você não vai lembrar. Às vezes, entendeu? Né? Mas a gente prioriza aquilo que de fato tem importância. Então, o que você faz está certo, a esquerda e tal, mas eu vou colocar uma sugestão também. A gente procurar criar sinapses, coisas novas. Por exemplo, você às vezes quer uma língua. Aí para mim foi novo. Eu gostei da ideia, acho que eu vou fazer. Se o Bernardo me autorizar, gostei dessa ideia, interessante. Mas o fato de você ter essas conexões novas com coisas que você nunca viu. Então, por exemplo, uma pessoa fala, olha, você já observou que criança tem muito mais facilidade com o celular do que nós que já temos os 30 anos? Por quê? Porque elas têm mais neuroplasticidade. A capacidade é muito mais fácil de domínio. Então, o que a gente tem que fazer? Esses desafios, coisas, aplicativos, tudo aquilo, que às vezes, como eu falei, uma língua diferente, ou leituras de coisa que você nunca teve. Ou seja, estímulos diferentes. Estímulos diferentes. Isso primeiro é importante. Então eu quero te falar que talvez a área que mais temos coisas a serem feitas, temos que entender também o devido peso, de fato, como eu falei. É a única entre as 10 que a gente não tem assim algo, de fato, assim, tem algumas terapias que estão em desenvolvimento, mas com colaterais, com hemorragia. Mas o que a gente já viu, tá? Eu vou citar uns estudos que eu até aconselho você a ler, publicado originalmente no New England, um estudo chamado PREDMED, que mostrou uma redução de desfecho considerável. Primeiro, de desfecho cardiovascular. Inicialmente, a concepção desse estudo foi para ver desfecho. E nós não estamos falando aqui de foi um estudo controlado, randomizado, que deram as coisinhas que eu vou falar para você ter também, e reduziu o desfecho, reduziu o AVC, reduziu o infarto. Quando você fala desfecho... Desfecho mesmo, ou seja, desfecho duro. Porque uma coisa é você fazer uma análise que a proteína C reativa caiu. Não. As pessoas foram submetidas à intervenção, comparada com o placebo, tiveram bem menos eventos do que as que não participaram, que não usaram. E desse estudo foi derivado um outro, tá? Um grupo muito interessante, que eles fizeram sobre essa parte cognitiva. As pessoas chegaram lá, Bernardo, primeiro assim, um negócio bem feito. Foram feitos testes cognitivos, né? Porque a gente tem vários níveis. Você tem, por exemplo, déficit cognitivo leve, até, por exemplo, às vezes você chegar e às vezes avançar. Então as pessoas foram antes, né? Chegaram lá, né? Virgenzinhas, né?
feitas a todos os participantes, foram submetidos a uma escala de avaliação bem desenhada, tudo com evidências, entendeu? Com relação ao nível cognitivo antes. Perfeito. Depois foram feitas intervenções e houve melhora. Olha que bacana. Estou falando de pessoas. Agora, você está curioso para saber o quê, né? Você não pode faltar. Pensa em coisas que de fato foram... Depois eu vou mandar esse estudo para você ver uma hora. Esse aí vale a pena. Azeite extra virgem e nozes. O azeite, ele tem... O extra virgem, não pode ser... Porque o extra virgem, você tem... as azeitonas são prensadas e a gente preserva os chamados compostos bioativos fenólicos que tem. Perfeito. Inclusive, tem estudos assim, uma cascata de estudos interessantes que tem, por exemplo, substância, né? Tipo lá, o oleocantal. Então, vai lá, marca isso do ponto com radiovisual e vê atravessando a barreira hematoencefálica agindo. Ou seja, a gente está já mapeando o que tem nesses compostos bioativos que ajudam. Então, o azeite não pode faltar. Perfeito. Tá? E de preferência, o extra virgem, o outro, nessa filtração, ele já perde esse poder antioxidante. Entendi. Eu, por exemplo, sabe o que eu faço todo dia? Uma colher de azeite. E detalhe, ele mais esverdeado é melhor do que o amarelado, porque normalmente tem essa questão, né, da região que é feita a colheita dessas azeitonas. Tem umas que são mais, outras menos. Mas então, azeite, nozes e atividade física. Atividade física também dá outro podcast. Que essas exercinas, a gente tem substâncias que a gente sabe que agem no cérebro do ponto de vista cognitivo também. Muito bacana. Ou seja, detalhe, as exerquinas vão além do que a gente sabia há pouco tempo atrás, que são as miocinas, que é? O seu músculo produz ali nele. Perfeito. O exercício faz o seu fígado produzir hepatocina. Seu coração produzir cardiocina e seu cérebro produzir neurocina. É fantástico, cara. É muito bom. Sabe, mas não tem assim, a fisiopatologia ainda ninguém sabe, né? O que assim, o porquê e o que acontece. Do Alzheimer? Do Alzheimer. O Alzheimer a gente tem a questão da beta-amiloide. A gente sabe que tem assim umas vias, que na verdade... Aparece alguma coisa lá, mas... Você vê, né? É uma degeneração o Alzheimer nervosa, é como se fosse, neuronal? Exatamente, um processo degenerativo. Mas é como se fosse um prion. Prion é uma coisa louca. É igual, por exemplo, a vaca louca. Você tem que ser, é uma proteína que age como se tivesse vida própria. Então, a beta-amiloide, a gente tem ali, lógico, os fatores que levam, né? Inclusive, a gente tem a pré-beta, né? Certo. Tem os fatores de estilo de vida, de alimento, aí que a gente acha que, de repente, essa alimentação tem impacto. Então, e outra coisa, tem estudo mostrando ultraprocessado ligado à demência, olha aí. Então, ultraprocessado, amigo, temos que tirar. Tá? Tirar, porque, inclusive, na questão da obesidade, onde você pensar, a gente tem hoje estudos vinculando a transtorno de compulsão alimentar com essa questão do ultraprocessado em estudo. A gente sabe, por exemplo, da pessoa obesa, muitas vezes, que tem um transtorno de compulsão, um episódio de compulsão alimentar, é o sistema mesolímbico dopaminérgico, como se fosse uma droga que está envolvida, onde tem, de fato, ação de drogas. Lógico que são mecanismos diferentes, né? Cocaína é outra história, você tem jogo e tal, mas está ali orbitando esse sistema, que é o sistema mais primitivo, que leva a que a pessoa acaba não tendo o quê? Ela não tem uma ação do córtex pré-frontal, ela não inibe, ela se deixa levar. Então, o conselho é esse. Atividade física, eu sei que você é entusiasta, mas alimento e faz esses testes. Vai sempre criando sinapse nova que você dribla. Você sabe que eu já faço isso há coisa boa. Muito tempo, né? Eu sempre falo, eu lembro tem um episódio bem bacana, assim. Bacana por um lado, né? Eu lembro quando eu comecei a perceber do meu pai alguns sinais. Isso tem uns 3 anos. Mais ou menos uns 3 anos atrás. Aí a família, eu sempre estou muito presente ali, ele mora perto ali um dos hospitais lá, eu almoço muito lá, eu vi que, tem alguma coisa que não está certo. Não está certo. Repetindo, esquecendo e tal. E ele já tinha um geriatra, eu fui lá, eu falei, não, pai, eu vou agendar, eu quero ir lá com você. Aí eu fui lá, fui conversar com ele, e ele falou exatamente
o que ele falou aconteceu. Coisa mais, assim... Falei, não é possível. Ele falou pro meu pai o seguinte, o senhor é médico, né? E o senhor viveu e vive dentro de uma caixinha a vida inteira, né? O que o senhor vai ter que fazer? O senhor vai ter que quebrar essa caixinha. Exatamente. Sabe o que ele falou pro meu pai? Ele falou assim, você vai largar a medicina. De fato, eu já estava querendo que ele largasse, né? Carreira brilhante. Meu pai foi cirurgião plástico. Meu pai está vivo ainda, cirurgião plástico. E vai fazer uma faculdade. Olha do aí. quê? De uma coisa que você nunca imaginou. Tá meu vendo? Pai, peraí, você tá me jogando um balde de água fria. Não. Você vai ler tantos livros, uma coisa que você nunca pensou. Exatamente. Você vai fazer uma faculdade, não sei Olha o quê. aí. Meu pai, você sabe como é que é aquele médico, né? Mais tradicional. Não, eu só sei fazer medicina. Só sei fazer medicina. Falou, se o senhor não fizer isso que eu tô te falando, daqui 1 ano, o senhor vai voltar aqui, eu vou colocar um adesivo no senhor para Alzheimer. Sabe o que aconteceu? Meu pai não fez nada do que ele falou. A gente só fez ele aposentar, para aposentar. Ele é um cirurgião, imagina. E 1 ano ele estava lá, pondo adesivo, tomando medicamento. É engraçado. Olha. É engraçado como é que evolui assim. Então, isso lá, eu já tinha essa noção que a gente nós médicos, né, vai para os nossos colegas aí, a gente tem estuda muito técnico e tal, e às vezes fica dentro daquela bolha ali, esquece que existe um mundo isso. A gente fora fica daquilo lá. Exato. A gente fica embotado, né? Embotado. Entra pra dentro de um ovo e não vê. Então, até no meu caso, quando eu vou falar, vou fazer um podcast, vou trabalhar, às vezes, fazer outras coisas isso interessantes é ótimo, fora da medicina, isso é ótimo. muito bom. Ótimo. É muito bom, porque você estuda ali o seu conhecimento, aí você começa a ver que você linka uma coisa que não tem uma atividade, não tem nada a ver com a medicina, com aquele dia a dia, funcionário seu. Então, isso foi muito bom para mim, né? E essa imagem me marcou demais. E realmente o que ele falou, e é engraçado que é uma doença, ela é evolutiva, né? Ela é evolutiva. Foi bom que você me falou que validou, porque com certeza o colega que seu pai foi é a pessoa que domina mais essa área. Mas a gente tem acesso a algumas coisas, como eu falei, né? Na questão de você falar uma língua que você é exatamente algo que você nunca falou, ou um aplicativo que algo que você nunca mexeu. Sim. Entendeu? Tem que ser a novidade. Sim. E infelizmente a gente sabe assim que as pessoas mais, né, mais antigas, elas têm essa resistência. Demais. Entendeu? A quebrar isso. Mas é isso que você tem que fazer. Não adianta, igual, por exemplo, a gente sabe que tem pessoas que às vezes tem, né, que seu pai chegou, a gente sabe que tem a ApoE, tem uma ligação muito, muito ligada, muito forte com Alzheimer. Como eu falei, o ambiente está aí para você neutralizar isso. Então, se você faz, o ideal é fazer agora. Entendeu? O que a gente tem que pôr em prática foi lamentável, né? Porque seu pai assim, podia ter tentado pela maneira dele ele tá ser. Excelente. Pois é, mas assim, por algo da natureza dele, que a gente entende, né, na idade que a pessoa tem, não é fácil assim também ligar. Com certeza. Né? Então, o que pode ser. Tem coisas a serem feitas que a gente pode fazer hoje. O ideal é agora. Antes do problema instalado. Tá lá. Amigo, sim. Sem palavras, bom demais. É muito assunto. É né? demais. E eu gosto, eu sou entusiasta. Você sabe que eu gosto muito de atividade física, hábito de vida saudável. Total, tem a ver com você. Gosto mais, trabalho, aquela ligadeira de aprender e querer passar também para as pessoas. Por isso que eu te apelido de pitbull. Essas coisas você não conta aqui, não. Como é que as pessoas te acham? Instagram, mídia social? Instagram, eu tive um tempo parado com o Instagram. No Instagram agora estamos, né, DR Murilo com 2 L's, Brandão JR. Perfeito. E vamos isso aí. Eu gostei dessa ideia, acho que eu ia considerar bem. Vambora. Mas eu voltei a movimentar ele, né? Tive uns contratempos. Certo. Graças a Deus foram superados. Mas é muito interessante a gente ter, né, essa noção que é algo para a gente também. Nós, né? Eu sou da época do orelhão, então também não estamos deixando de quebrar. E você eu conheço, eu sei do seu background, é um cara, né, que, que trabalha com estudioso, né? Agradeço muito. E que infelizmente, eu não sei se você concorda, está tendo aí um complicador, porque eu estou vendo, não sei se você está vendo, tá proliferando escola de medicina quanto é lado, hein? A base, o problema tá na base aí, tá muito, infelizmente. Né? Infelizmente. Tomara que mude essa situação. Eu acho difícil, né? Mas tá complicado. Realmente. Bom, gente, muito obrigado. Finalizando aqui nosso 6º episódio, né, Dudu?
Espero poder fazer muitos mais, ter muita saúde, contribuir para o conhecimento, educação. A gente sempre quer ajudar, né? A gente chega uma fase da nossa vida, quanto mais a gente ajuda, a gente mais, de uma forma, seja em conhecimento, seja financeiro, de alguma forma, acho que a gratidão ela é muito maior, tá? Então, obrigado aí por todos vocês aí, né? Até agora tá acompanhando esse papo aqui que eu falei que não tem fim, né? Esse papo não tem fim. Eu tenho certeza que vai despertar muita curiosidade aí. Vocês podem nos seguir no YouTube, a gente tem lá o nosso canal, o Magacho Cash, no Spotify também, tá? O Magacho Cash, na hora que vocês estiverem lá pro trabalho, na academia, escutar a gente aí. Você sabe que hoje na academia só escuta podcast o tempo todo. Todo mundo tá falando isso, né? O tempo todo. Eu comprei aqueles headphones assim, cara, o tempo todo escutando isso aí. Então, assim, é muito bacana. É conhecimento em cima de conhecimento. Assuntos que nunca pensei, você vai aprendendo. Vai aprendendo, vai estimulando. Tá bom? Beleza. Beijão pra todos aí. Valeu, gente.